Já estão presentes aqui no estúdio o Coronel Diego Melo e o deputado estadual Cícero Magalhães. Como eu disse no início do jornal, nós vamos falar da reta final da campanha eleitoral, segundo turno, próximo domingo, entre Jair Bolsonaro e Lula, entre Lula e Jair Bolsonaro. Nós já fizemos outro debate, vamos fazer agora um debate, discussão de ideias, de propostas, para contribuir nesse processo eleitoral com o eleitor que vai às urnas no próximo domingo. Queria agradecer ao Coronel Diego, ao deputado Cícero pela presença. Cada um, quando estiver falando, vai ter 2 minutos. Pode colocar aí, deu na tela o nosso cronômetro, 2 minutos. E eu vou começar com o Coronel Diego Melo, só tem 2 minutos para responder a primeira pergunta, que é: por que o presidente Jair Bolsonaro merece ser reeleito? Bom dia, Piauí, honra estar aqui. O presidente Bolsonaro é o melhor presidente da história do Brasil, tem salvado o nosso país, é o presidente reconhecido não só no Brasil, mas no mundo todo, como aquele que melhor enfrentou esse momento de pandemia, de guerra mundial, guerra na Ucrânia. Hoje o Brasil cresce, é uma economia pujante, o Brasil é um país que é referência e exemplo para o mundo. O presidente Bolsonaro e sua equipe, não tem nenhum preso, conseguiram nesse primeiro turno da eleição eleger uma grande bancada no Congresso, na Câmara e no Senado, 8 governadores, temos mais 6 candidatos a governador que estão na frente das pesquisas no Brasil. O Brasil é verde e amarelo, a nossa bandeira jamais será vermelha. É o enfrentamento do que está sendo feito, é muito claro. Nós temos um modelo comunista que está querendo retornar ao poder, que já governou o país por mais de uma década, que foi acusado e teve prisões de vários ministros, tesoureiros do partido, o próprio presidente preso, que quer retornar ao governo, e temos o modelo do presidente Bolsonaro, que defende Deus, pátria, família, liberdade, a diminuição de impostos, honestidade e transparência. É hora do povo brasileiro decidir o que quer. Vejamos os países vizinhos, Douglas. Eu faço aqui uma pergunta. Compare, nós temos países vizinhos ao Brasil: Argentina, Chile, Colômbia, Venezuela, Cuba, Nicarágua, que são de esquerda. Qual desses países está melhor do que o Brasil? Se um deles estiver melhor do que o Brasil, eu até mudo meu voto. São 2 modelos de governo. Quem quer comunismo, escravidão, destruição, roubalheira, tem uma opção. Quem quer um país sério, honesto, trabalhador, onde as pessoas têm liberdade de cultuar, né, a sua fé, de manifestar a sua fé, liberdade de trabalhar, liberdade de ir e vir, de falar o que pensa. Seu tempo terminou, Coronel. Vamos passar agora 2 minutos. 2 minutos do deputado estadual Cícero Magalhães. Deputado, obrigado pela presença. E eu queria perguntar ao senhor, fazer a mesma pergunta, só mudando um pouco a pergunta, que é: por que o ex-presidente Lula, deputado Cícero Magalhães, deve voltar a comandar o Brasil? Em primeiro lugar, boa tarde, Douglas, mais uma vez está aqui com você. Boa tarde a todos os piauienses e a quem nos está assistindo. Boa tarde aqui o Coronel Diego. Agora é bom a gente refazer e reconduzirmos algumas verdades. Primeiro, a bandeira do Brasil nunca foi nem será mesmo vermelha, mas a cor do pau-brasil é vermelha. Quem prestar atenção bem direitinho, o âmago dele, né, é vermelho. A bandeira do Brasil, que não é do Bolsonaro, ela é uma bandeira do povo brasileiro. Ela não é do Bolsonaro nem do bolsonarismo. Por que que o PT, por que que o Lula tem que voltar a governar o Brasil? Para que o povo, para que o Brasil tenha pacificação. Não se pode estar sempre nessa maluquice, né, de uma guerra contra si mesmo. É um governo que inventa de manhã, né, um factoide para poder encobrir o factoide que foi feito e as barbaridades que foi feito no dia anterior. É um governo completamente sem noção. A Venezuela que não quer ser o Brasil de hoje. Venezuela que não quer ser o Brasil de hoje, não é o Brasil que vai voltar. Venezuela, essa história de que não tem nenhum preso, tem, coronel. Soltaram um dia desse um ministro que estava, né, pegando a propina era em ouro. Esqueceu da questão do ministro da Educação? Foi preso. O seu presidente já foi preso. O Roberto Jefferson, mais uma vez, foi preso, que é aliado dele.
né? O presidente do PL, né, o Valdemar da Costa Neto, é ex-condenado, também foi preso. Então, assim, vamos aqui, né? E qual ministro foi preso? Não pode interromper. Não, eu respondo. O ministro da Educação do Bolsonaro ele devolveu foi preso, está solto, mas foi preso. Uma prisão absurda, que rapidamente um habeas corpus o soltou. Eu só quero meu tempo de falar. Não, vamos estabelecer, quando o coronel interrompeu, tinha ainda 15 segundos do deputado Cícero Magalhães. Tem como colocar aí, Del, 15 segundos aí para finalizar? A gente vai abrir o tempo para os dois falarem mais abertamente do final desse início. Vamos lá. Então, na verdade, prisão irregular, injusta, foi do Lula, que foi preso sem nenhuma prova por um juiz comprado, irresponsável, né, que estava do lado do Bolsonaro, vendeu isso para ser ministro, foi ministro, saiu e agora está do lado do Bolsonaro de novo, coronel. Então, assim, o Brasil precisa de pacificação, o Brasil precisa de um governante que governe o Brasil. Agora vamos voltar os 2 minutos na tela, vamos voltar o tempo na tela, 2 minutos, coronel Diego. Aí sim eu quero restabelecer a verdade. O ex-presidiário, o Lula, ele foi condenado por 27 juízes, em todas as instâncias da justiça, a justiça de primeiro grau, no TRF, no STJ e no STF. E ele teve, ao final, por aqueles que ele nomeou como ministros, uma sentença, uma decisão que não existe no Brasil, anulação dos processos. Ele foi descondenado, ele foi condenado, ele teve anulado os processos e os processos foram reabertos. Há provas de tudo o que foi o motivo da condenação, foram roubos bilionários. Somente a devolução dos seus apadrinhados, ministros, aliados, tesoureiros do PT, foram quase 7 bilhões de reais que eles roubaram e devolveram e disseram, eu roubei, está aqui o dinheiro. Então não é uma coisa simples, é muito diferente de alguém que tem uma prisão provisória em um processo a nível de inquérito. O Lula foi condenado por 27 juízes e uma corte política anulou os processos. Mas o Brasil, no tempo do Lula, é muito diferente do Brasil hoje com o Bolsonaro. Auxílio Brasil, transposição do Rio São Francisco, liberdade. Hoje, o povo do Piauí, 620 mil famílias recebem Auxílio Brasil de R$600. Dá para comprar, ele gosta de falar que vai dar picanha, 3 vezes mais picanha do que com o Bolsa Família no tempo do Lula. Hoje, o povo piauiense brasileiro não paga o DPVAT. Tem isenção de PVA até motos 170 cilindradas. Reduziu-se os impostos de remédios, impostos antes que sangravam o povo brasileiro. As empresas no Brasil todo estão crescendo, a violência tem diminuído, a não ser nos estados governados pelo PT. Infelizmente, nós temos uma diferença do Brasil fora PT e o Brasil com PT. E o povo brasileiro acordou, o povo do Piauí acordou. Eu tenho certeza que quem defende Deus, pátria, família e liberdade, entende o que eu estou falando, a defesa do seu direito cidadão de ter sua propriedade, esgotado. Não vai ter sua terra invadida no governo Bolsonaro. Com os 2 minutos do deputado Cícero Magalhães. O Bolsonaro também é um descondenado, coronel Diego. Ele foi preso quando era militar por fazer uma coisa que o senhor, por ser um militar, não deveria defender. Se um insubordinado seu fizesse o que ele fez, o senhor ficaria embaixo do lençol, se não punisse. Ele tentou tocar fogo, né? Tentou tocar fogo dentro da instituição que ele estava. O Bolsonaro, a única coisa que o Bolsonaro mais aprendeu, ensinou a família e os filhos, foi fazer falcatruas. Ele chamou para a cena da falcatrua todas as ex-mulheres e todos os filhos. Ele tem um filho com 22 anos que não sabe nem o que é uma carteira, nem verde e amarela, nem de cor nenhuma. Comprou uma mansão de 5 milhões de reais, coronel. Se o senhor dizer aqui para o povo do Piauí que, na verdade, o Bolsonaro é uma pessoa do bem, não tem nada de do bem, está bem aí. Esses exemplos de se atirar na polícia, quem deu são as pessoas orientadas pelo Bolsonaro, tem o Roberto Jefferson. Então é preciso que o Brasil tenha pacificação. O Lula vai voltar porque o povo está com saudade do Minha Casa Minha Vida, do Luz para Todos, de tomar café, almoçar e jantar, de ter um emprego. Tudo isso que foi retirado do governo do Bolsonaro, no governo que o senhor defende. Então é preciso que a gente aqui reconduza a verdade para dizer, no Piauí ele vai levar uma lapadazinha no mínimo de 80%.
No Nordeste vai crescer. Bolsonaro vai perder a eleição com a diferença de 8 a 10 milhões de reais, de votos, de 8 a 10 milhões de votos, porque na verdade é um governo péssimo, não é ruim não. E o senhor não pode falar em negócio de corrupção não, Major, porque está aí o orçamento secreto. Só aqui no Maranhão agora foi 50 milhões de reais de um aliado de vocês. E no Piauí vai estourar já já. Agora, onde não tem a polícia para investigar, nunca vai aparecer corrupção. Tempo esgotado. Todos nós sabemos disso. 2 minutos, Coronel Diego Melo. Vamos esclarecer, o presidente Bolsonaro nunca foi condenado. Quando militar, ele reivindicou o salário, como eu faço. Você foi sindicalista e quem é representante classista tem que fazer. E por isso, na época, ele foi punido lá no quartel administrativamente, depois foi eleito vereador, deputado federal várias vezes e presidente da República. É o homem que tem uma conduta ilibada, ele não tem processo por corrupção como o Lula e como quase todos os ministros do PT, do governo do PT. Aqui no Piauí, o povo do Piauí teve sim, com Minha Casa Verde e Amarela, mais de 12 mil casas entregues. Auxílio Brasil para 620 mil famílias. BR-135, 235, Ponte de Santa Filomena, Tasso Fragoso está quase pronta. As prefeituras todas recebendo os recursos, os repasses federais ao topo. Os prefeitos tendo condição de governar sem estar com o Pires, sem precisar estar com o Pires na mão. Nós temos hoje no Piauí orgulho de ter eleito o presidente Bolsonaro, que defendeu a nossa liberdade. O presidente Bolsonaro, em seus filhos, tem um que é senador, outro que é deputado federal e outro que é vereador, todos eleitos, trabalhadores, e quem trabalha pode se comprar o que quiser. Não há nenhuma denúncia de corrupção contra os filhos do presidente Bolsonaro, diferente dos filhos do Lula. Um que trabalhava em um zoológico pegando bosta de elefante, hoje é um dos homens mais ricos do Brasil. Como você pode, deputado, justificar um homem que ganhava um salário ter jato de 100 milhões de reais, como os filhos do Lula, terem milhões de hectares em terras, homens que têm fazendas de milhares de cabeça de gado, pessoas que antes não tinham nada e só porque foram governo, os filhos do Bolsonaro mantêm o mesmo padrão de vida que sempre tiveram. O presidente Bolsonaro, quando vem para cá, se hospeda no Hotel do Exército, não é no Metropolitan como Lula, fechando lá a suíte presidencial e praticamente todo o hotel para ele e para os dele. É um homem que dá o exemplo e que faz um governo honesto e sério. Tempo esgotado, 2 minutos, deputado Cícero. Coronel, o senhor usa aquela máxima bem direitinho, uma mentira contada muitas vezes se tornará realidade. Essa é a máxima da esquerda. Não, vamos... Essa Coronel, máxima que o senhor tempo está fazendo, representando o Bolsonaro. Educadamente, Coronel, me ouça aqui, eu lhe ouvi caladinho. Mas eu não fico falando seu nome, deputado. Não, mas eu estou lhe dizendo, mas eu estou debatendo com você. Eu falo para o público, né? Você quer falar comigo? Eu quero meu tempo. Vamos lá. Sim, Vamos lá. então assim, Coronel, o senhor disse que eu era sindicalista, Coronel, e eu não me irritei com isso. Tenha calma, aqui nós estamos num debate, aqui é democrático. Aqui não está o policial coronel e nem o deputado Magalhães, é 2 cidadãos, defendendo pontos de vista diferentes. Então, deixa eu lhe dizer, deixa eu reconduzir a verdade. Em primeiro lugar, essa história daquela máxima, a mentira contada muitas vezes se tornará realidade. Os filhos do Lula foram investigados 10 anos. O senhor, como militar, deveria ter a obrigação de saber disso. Nada foi encontrado de errado na família dos filhos do Lula. Vocês diziam que a JBS, que a Friboi, tudo era da família do Lula. Prenderam, não tinha ninguém da família do Lula lá. Então é preciso que a gente acabe com essas mentiras. Dizer que os filhos do Lula têm milhões de cabeça de gado. Tudo isso é mentira. Isso são narrativas, são fake news, mentiras criadas contra a família do Lula. O senhor diz que o Bolsonaro fez a transposição de bacias, que é a transposição do Rio São Francisco. Isso é mentira, Coronel. Quem fez a transposição, o encontro de bacias, que era o projeto esse, comandado pelo ex-ministro Ciro Gomes, no governo do Lula, foi o governo Lula e Dilma. O governo Lula, Dilma e Temer foram feitos 93% desse projeto. Pode ir lá buscar, está no portal. Por que não concluíram? Vamos tempo, respeitar. Veja lá no portal da transparência, nobre coronel, que o senhor vai ver que eu estou falando a verdade. A 135, que foi concluída uma obra aí no governo do Bolsonaro, os recursos foi planejado, o projeto todinho começado no governo de Michel Temer. E foi concluído depois que o Bolsonaro não tem uma obra, feito o projeto, começado e concluída no governo dele, no Piauí, nem lugar nenhum. Tempo esgotado, deputado. Vamos lá. Os 10 segundos que o senhor pediu, Coronel. A Ponte de Santa Filomena é
uma obra do governo Bolsonaro, começo, meio e fim. Ele concluiu obras de outros governos que foram incompetentes porque roubavam dinheiro. Obras como a transposição do Rio São Francisco, que leva água para 17 milhões de nordestinos. Ele tem uma responsabilidade, com o povo. Enquanto os outros governos que passaram lá mais de uma década não fizeram essas obras, ele chegou em 3 anos e entregou. Vai trazer agora a transposição do São Francisco também para o Piauí, para o semiárido do Piauí, onde o PT foi incompetente nesse período todo. Em vez de fazer o porto e nos Correios, foram fazer porto foi em Cuba, lá na ditadura, onde o povo é escravo. Em vez de fazer o metrô de Teresina, foram fazer em Caracas, na Venezuela. Compare os governos de esquerda com o governo do Brasil, com o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele dá exemplo para o mundo, aonde ele chega, uma multidão o acompanha, em todos os estados do Brasil e no Nordeste também. Venho de uma caminhada, fiz agora Luiz Correia, Parnaíba, Campo Maior, aqui em Teresina, 40 mil pessoas, não tinha um ônibus alugado, foram receber o presidente. Enquanto isso, você vê o ex-presidiário onde anda, tem que alugar ônibus, pagar as pessoas, porque senão ninguém vai. Essa eleição é a eleição que vai definir o futuro da nossa nação, dos nossos filhos e netos, e o povo acordou, deputado, o povo entendeu. Nossos filhos merecem liberdade, o povo brasileiro e o povo do Piauí vai votar no 22 porque quer o bem dos seus filhos, da sua família, quer o respeito à sua propriedade privada, às suas liberdades de expressão, de religião. Os pastores, graças a Deus, estão se unindo para apoiar o Bolsonaro. Sacerdotes no Brasil todo, defendendo a palavra que Deus nos ensinou, porque é ela que o presidente defende. Enquanto isso, do outro lado, nós temos aqueles que querem destruir as nossas liberdades, inclusive a liberdade religiosa, regular as redes sociais, regular a mídia. É um absurdo que Tempo o Lula está esgotado, propondo. Coronel Diego, vamos agora com 2 minutos para o deputado Cícero Magalhães. Coronel Diego, o senhor precisa ler melhor o que a sociedade pensa e para onde ela se move. Por exemplo, a minha família é evangélica. Ninguém vota no Bolsonaro, porque sabe que ele é um projeto malfadado de ditador. Quem está querendo fechar as igrejas são as pessoas que, assim como você, defendem o seu candidato. Veja o que aconteceu em Aparecida. Aquilo é normal? Os elementos irem lá para frente da Basílica com um copo de bebida na mão, tudo em querer agredir os funcionários da própria Basílica. O seu candidato, coronel, é que tem um rastro de violência. Ele foi condenado, sim. Na época, eu acho que o senhor não era, talvez não fosse nascido ainda, o governo era Geisel. O ministro da Justiça era Jarbas Passarinho. Ele ia ser expulso. O Geisel chamou o ministro e disse, não, aposenta ele, que ele é muito novo. Mas lá o apelido dele era B suja, bunda suja, porque realmente era um cara mau caráter. Então, é importante dizer que o governo do Bolsonaro não fez nada, coronel. Não fez nada. Ele está concluindo um mandato de muita confusão, de muita insegurança, quase todos os dias ele ameaça dar um golpe. Ontem foi o último dia, né? Talvez hoje continue. Então, é assim, um governo incompetente. O senhor dizer aqui que os filhos do Bolsonaro não tem nenhum inquérito, eu acho que o senhor... Não tem nenhuma condenação, não disse inquérito. Calma. Não disse isso. Não tem porque foi trocado 27 delegados da Polícia Federal que investigava a rachadinha do Flávio Bolsonaro, que investigava a mansão do Jair Renan, que investigava também os crimes do Carluxo e que investigava os crimes do deputado federal, filho do Bolsonaro. E ele disse, coronel, que ele trocava mesmo, se não pudesse trocar, trocava o ministro. E tem um governo corrupto, é o governo mais corrupto da história do Brasil. Esgotado. Eu queria tocar alguns pontos aqui que a gente tem observado muito na mídia nos últimos dias, nesse confronto entre campanhas, essa questão, coronel, o PT, enfim, a federação, os aliados, a base que apoia o ex-presidente Lula, tem dito reiteradamente que o presidente tem criado fake news. E que a última fake news foi criada, a última tentativa de, digamos, eu estou falando aqui, que deixe bem claro, todas as indagações que eu for fazer, são indagações que eu estou tirando das campanhas, não são indagações minhas, nem pontos de vista meus.
de que a última foi essa questão das ADs. Falaram em milhares de inserção, terminou não dando nem 1000 inserções e foi negado pelo TSE. Como é que o senhor avalia essa contestação? Nós temos muitas fake news, principalmente no PT. Qualquer um pode criar uma fake news. Você atribuir fake news a um grupo é uma coisa, quem fez foi outro. Presidente Bolsonaro, fake news criada contra eles, pelo PT, dizendo que ele iria acabar com o 13º. Para que é um absurdo mais do que isso? Bolsonaro já afirmou, não existe isso, isso é algo constitucional. Ele se compromete em aumentar o salário dos servidores públicos acima da inflação. Aumentar o salário mínimo acima da inflação está no seu plano de governo, está nas suas declarações, eles dizem o contrário. Então, com relação a essas inserções, houve uma denúncia, um funcionário denunciou, foi demitido, foi depor na Polícia Federal, são fatos. Contra fatos não há argumentos, ele tem que explicar isso vai ser investigado. Agora é um absurdo dizer que pessoas que não têm nenhum processo, nenhum promotor denunciou, os filhos do Bolsonaro respondem por crimes, enquanto nós temos o maior ladrão do mundo, se você botar no Google, quem é o maior ladrão do planeta Terra, vai aparecer lá, Lula, condenado em todas as instâncias por vários crimes, com seus ministros condenados presos, Zé Disseu, Palocci, Gedel, todos corruptos, devolvendo dinheiro roubado. Eles todos, para diminuir as penas, alinhados com o Lula, diziam, o Lula sabia de tudo. Veja as declarações do Palocci, do Zé Disseu, do próprio Ciro Gomes, que foi aqui citado, que diz que viu o Lula se corromper. Infelizmente, essa é a verdade, e eles não querem aceitar, mas o povo está vendo. Ninguém é louco de votar no ex-presidiário, você não vai botar um bandido para comandar sua família, quanto mais o seu país, a sua cidade. Nós temos responsabilidade com 215 milhões de brasileiros que dependem dessa eleição. E é por isso que estamos aqui trazendo a verdade. Não adianta inventar fake news contra o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, desde o primeiro momento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, esse é o lema, João 8,32, e foi assim que ele venceu em 2018, e é assim que nós vamos vencer agora em 2022, com a maioria ampla de votos em todo o Brasil. Deputado Cícero Magalhães, a campanha de Bolsonaro tem dito, por exemplo, e reiterado, que o ex-presidente Lula é a favor do aborto. O presidente Lula defende o aborto, ao contrário da campanha de Bolsonaro, que o ex-presidente Lula não defende a liberdade religiosa, que ele não defenderia a liberdade religiosa. E esse tipo de acusação, de posicionamento, tanto do ponto de vista religioso quanto do ponto de vista do aborto, que é sempre uma polêmica, como é que o senhor avalia essas denúncias que são feitas pela campanha do presidente Bolsonaro? Em primeiro lugar, o Bolsonaro e o bolsonarismo, eles têm uma capacidade muito grande daquilo que eles praticam jogar nos outros. Quem realmente foi a favor do aborto, né, quando ia nascer Jair Renan, quem disse a mulher dele, foi o Bolsonaro. E ela não aceitou. Dizer que o Lula é contra a liberdade religiosa é uma mentira. Fake news, para mim, é mentira. O nome enfeitaram, bonitinho, é mentira. Como é que o Lula é contra a liberdade de culto, a liberdade religiosa, se foi ele quem sancionou essa lei? Como é? Ele foi quem sancionou. Estão aqui querendo criar uma capa, uma mentira. O Lula foi presidente desse país durante 8 anos. O melhor presidente que o Brasil já teve. Aonde não só os pobres, mas os pobres também, todas as classes sociais foram, na verdade, beneficiadas. No Piauí foram só de cada do programa Minha Casa Minha Vida, foram 120 a 130 mil moradias. O programa Luz para Todos levou energia, e os bolsonaristas sabem, todos eles praticamente foram beneficiados, aos rincões desse Piauí, que não só no Piauí, mas no Brasil. Foi quando o pobre pôde ter emprego de carteira assinada, pôde ter uma qualidade de vida melhor, pôde usar o bem de consumo, uma moto, um carro, uma geladeira, um ventilador, tudo. Do governo do Lula foi dado praticamente tudo aos mais pobres. Do governo Bolsonaro tomaram tudo. Que governo de Deus, pátria e família é esse? Que família? É a família dele, não a família do povo brasileiro. Todo mundo sabe. Bolsonaro é o pior governante do planeta. Ninguém quer estar ao lado dele.
Todos os presidentes da República, ninguém quer estar ao lado dele, porque é um governo totalitário, um aprendiz de imbecil, um aprendiz de ditador, tudo ele é aprendiz. Só é professor na roubalheira, que tem a PhD e ensinou a Tempo família dele. esgotado. Uma pergunta que eu quero colocar aos dois, começando com o Coronel Diego Melo, é o seguinte. Coronel Diego, se questionou muito as urnas eletrônicas, a segurança das urnas eletrônicas. Inclusive, o processo esse ano foi mudado, quer dizer, mais pessoas participaram, inclusive representantes das Forças Armadas, que eram para ter entregue um relatório no primeiro turno, mas disseram que só vão entregar depois do segundo turno. O que se sabe de fato é que, por exemplo, todos os observadores internacionais que estiveram aqui, acompanharam o primeiro turno, logo em seguida entregaram um relatório ao presidente do TSE, atestando que não encontraram nenhum tipo de vício, nenhum tipo de problema em relação às urnas eletrônicas, que o processo aconteceu de forma legal. A pergunta que eu queria que o senhor respondesse, o senhor como partidário, membro de vários grupos, também já tem contato com o presidente da República, homem conversa. Caso o Lula vença as eleições, o presidente Bolsonaro vai aceitar o resultado, vai pegar o telefone, como é de praxe em todos os países, ligar, desejar boa sorte? Primeiro é bom esclarecer a verdade. Aqui no Piauí, pastores foram presos durante a pandemia pelo governo do PT. Igrejas foram lacradas e multadas. Eles são contra, sim, a liberdade religiosa. O Lula tem várias manifestações sendo favorável ao aborto, à legalização do aborto. O Lula e o PT têm isso como meta. Eles defendem isso em propostas de lei no Congresso, proposta por seus membros. É importante dizer isso. Corrupção houve no governo do PT, no Brasil, como nunca aconteceu em nenhum lugar no planeta. Uma pergunta, coronel. E com relação às urnas eletrônicas, todos nós queremos mais transparência, que nós possamos ter uma eleição auditável. Esse processo eleitoral do Brasil, ele é único, exclusivo, só tem aqui. No mundo democrático isso não existe. Então nós vamos ter no momento certo, está sendo feita a avaliação e vai ser feito o relatório. A manifestação das Forças Armadas com relação à lisura do processo, nós vamos acompanhar isso. Com certeza o presidente Bolsonaro sempre respeitou a democracia, o Estado democrático de direito. E se Deus o livre acontecer de o Lula ser eleito, com certeza, dentro da legalidade, haverá a transição normal. Mas isso não vai acontecer porque o povo acordou, ninguém vai botar um ex-presidiário, um bandido para governar o país, por amor de Deus. Não dá mais. O Lula tem que se aquietar. Ele era para estar preso, está solto, ele está no lucro. Ele era para estar quietinho na dele, mas aí o PT pega e bota ele, o ex-presidiário condenado em várias instâncias para ser candidato e está desesperado porque vão perder de novo. E sabe que com essa derrota é o começo do fim do PT no Brasil. É hora do PT, certo, assumir a responsabilidade pelos fatos, por tudo que aconteceu e repensar se quiser sobreviver politicamente no Brasil. Deputado Cícero Magalhães, em relação à lisura das urnas eletrônicas, o processo eleitoral, como é que a campanha do Lula tem avaliado e caso o ex-presidente Lula não consiga a vitória, ele vai reconhecer a lisura do pleito e agir de forma democrática, como a gente sempre observa nos países democráticos, sempre quem está em segundo lugar, quem perde a eleição, liga para o primeiro colocado reconhecendo a vitória? Com certeza o Lula só não ligará para o Bolsonaro, o maior corrupto, como presidente desse país, porque o Bolsonaro não ganha eleição. Anote aí, você lembra que eu estive aqui, antes da eleição eu lhe disse, nós vamos eleger 12 deputados estaduais, você disse, e a quebra, diga para cima. O Lula vai ter de 8 a 10 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro. O povo brasileiro, Douglas, não suporta aliciador de menores. É vergonhoso um chefe da nação dizer que pintou um clima com crianças de 14, 15 anos. Aí depois vem um ministro, é o ministro da economia de vocês, coronel, que disse, e o próprio Bolsonaro, ele diz todo dia, vocês vão ter que optar, ou mais emprego, ou menos direitos. E é o ministro da economia do Bolsonaro que planeja tirar as férias. A pergunta, deputado, tirar as férias, tirar o 10, tirar todas essas coisas aí. Então, assim, o Bolsonaro não vai receber um telefonema do Lula porque o Lula vai ganhar a eleição. Ah, mas caso ocorra. Mas não vai ter se caso ocorra.
As pesquisas todas estão dizendo Tá, que o mas Lula aí, vai mas a ganhar. pergunta em relação ao resultado. Se Sempre ocorrer- foi assim, Douglas. Sempre foi assim. Sempre quem perdeu teve a decência de ligar para o outro. Há Mas algum você- questionamento, alguma dúvida? Mas se é você- lógico que ele já começa... desde Não, o eu início. digo do PT em relação à lisura. Não, nenhuma. Você não tem nenhum questionamento em relação a isso. Quem tem é o Bolsonaro. Eles já estão se adaptando ao discurso. O que é o discurso que eles querem? A entrevista do Bolsonaro ontem foi dizendo que perdeu a eleição. Então, o que acontece? Primeiro eram as urnas que queriam auditável, e ela é auditável. Na hora que você termina de votar, eu, você, o coronel e todo mundo recebe um documento que você votou. Aí depois eles vieram com essa história, né, que não tinha... O tempo está estourado. Vamos preparar 1 minuto para cada um aí, para as considerações finais. 1 minuto. Theo, prepara aí, por favor. Vamos começar com o coronel Diego Melo, depois com o deputado Cícero Magalhães, aí para as considerações finais, cada um pedir voto para o seu candidato. 1 minuto, vamos preparar aí. Estava preparado, Theo? 1 minuto aí? Considerações finais agora? Considerações finais, 1 minuto. Vamos preparar aí. Você, só para enquanto a gente prepara lá, só enquanto a gente prepara, é para não ter essa diferença. Tiveram aqui os vereadores Edson Belli e Dudu, e foi uma confusão danada. E vamos lá. Porque. Vamos lá, 1 minuto? Coronel Diego Melo, 1 minuto para suas considerações finais aí sobre o nosso debate. Povo do Piauí, o presidente Bolsonaro, o melhor presidente da história desse país, tem sido reconhecido no Piauí e no Brasil, crescendo nas pesquisas. Hoje nós vencemos no Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e no Nordeste crescemos muito. Nós sabemos o que é bom para o Brasil, para as nossas famílias, para a nossa liberdade, para a soberania de nossa nação, e não podemos entregar o nosso país ao atraso, à corrupção, ao comunismo. É hora de todo mundo se levantar, pedir votos para o 22, ir atrás daquelas pessoas que estão em dúvida, ou mesmo daqueles, como ontem eu consegui um vereador lá em Água Branca que votou infelizmente no 13 no primeiro turno, mas vai votar no 22 porque ele quer o melhor para a família dele. E assim, se Deus quiser, domingo comemorarmos a vitória do bem do povo brasileiro, da nação verde e amarela, com o 22, com Bolsonaro reeleito, com a maioria de mais de 10 milhões de votos Tempo do Brasil. esgotado. Vamos juntos, é 22. Obrigado, coronel Diego Melo. Agora vamos a 1 minuto para o deputado Cícero Magalhães. Bom, primeiro, Douglas, eu queria agradecer, né, a oportunidade e dizer que o Brasil não vai reeleger um corrupto, um bandido, porque vai tirar o Bolsonaro lá do Palácio Planalto. Vai eleger o Lula com o 13. A outra coisa é que o Bolsonaro já procura, né, a desculpa dele. Primeiro era a urna eletrônica, agora ele veio, né, com toda essa situação aí. Eles são tão capazes que esqueceram de mandar, né, o material deles para ser divulgado em algumas rádios e depois vieram denunciar que foi o PT. Então, não tem jeito, vai ser Lula 13, pelo bem do Brasil, vai ser Lula 13, pela pacificação do povo brasileiro, e vai ser Lula 13, porque é necessário o povo piauiense brasileiro continuar sorrindo. E para nós continuarmos sorrindo, sonhando num Brasil melhor, é preciso votar no melhor candidato. E o melhor é Lula, que já fez e vai fazer, porque tem capacidade. Nós temos que acabar com essa maluquice de todo dia você não sabe o que é que o governo está pensando, se é um golpe. Obrigado ao deputado Cícero Magalhães. É Lula 13. Obrigado, deputado, ao coronel Diego, os dois. Muito obrigado pela participação.